Paz do Senhor, que essa paz reina sobre a sua casa. Irmão, eu quero deixar um capítulo, versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que excelências do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrar no conteúdo da palavra, eu quero aqui pedir você, te agradecer, puder deixar aí seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, amém? Que é de graça. Vamos para a palavra de Deus, glória seja o nome do nosso Jesus Cristo. Eu quero falar aqui hoje sobre o preço do chamado. O preço do chamado. Cada um de nós tem um preço a pagar por esse chamado que Deus nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado para todo sempre. O chamado, meu irmão, traz lágrima. O chamado traz calúnia. O chamado traz solidão. O chamado traz dúvida. O chamado traz desprezo. O chamado traz predadas. O chamado traz traição. O chamado traz e faz pensar em desistir. O chamado faz o profeta se esconder. Deus seja louvado para todo sempre. O chamado faz todas essas coisas. Assim tu pode examinar as escrituras sagradas, que todos os homens e mulheres de Deus passaram por essas palavras que eu disse. Elias, aleluia, depois da vitória que ela teve com a rainha Jezabel, de ter derrotado 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acés, Elias teve que se esconder. O chamado faz o profeta, às vezes, se esconder. O chamado ele faz a pessoa ficar em solidão, sozinho, abandonado, desprezado. O chamado traz lágrimas. Você lembra do profeta Jeremias? Jeremias era conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Teve às vezes solidão. Deus não permitiu muitas coisas na vida deste homem. O chamado ele traz calúnia, irmão. Todos nós que temos um chamado de Deus, nós não vamos passar o dia, a noite contando vitória, não. Vai ter calúnia, vai ter perseguição, vai ter tudo isso aí. O chamado às vezes ele traz dúvida. Às vezes Deus nos chamou e às vezes nós ficamos com dúvida. Será que o Senhor mesmo me chamou para isso? Será que Deus tem esse projeto, esse propósito na minha vida? Será que eu tenho esse chamado mesmo divino da parte do Senhor? O chamado ele faz todas essas coisas. O chamado faz nós levar predadas. A Bíblia ela é recheada. Irmão, toda árvore que dá fruto, ela vai ser lançada
muitas pretas. Você vai num pé de caju, uma suposição, uma árvore que dá um fruto muito boa. Tu pode observar que as gaias é quebrada, porque todos querem aquela fruta, todos querem. Por isso que o chamado ela traz esses íntegros que eu estou citando aqui nesta noite. Aleluia, o chamado traz traição. Às vezes, nós que chamamos chamado, às vezes as pessoas que nós mais botamos confiança, nos trai, nos abandona, nos punhala por detrás. Às vezes, dá aleluia, um abraço de crocodilo, tamanduá, de falsidade. O chamado faz todas essas coisas. Aleluia, aleluia. O chamado traz solidão. A solidão às vezes bate. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e ninguém, no momento difícil das nossas lutas, das tribulações, das perseguições, das provas, todos abandonam. Você não lembra dos amigos de Jó? Abandonaram ele. Você não lembra quantos homens e mulheres de Deus, no momento da luta, os amigos se afastou? Traz solidão. O chamado faz isso aí. Esse é o preço do chamado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O chamado ele faz tudo isso aí, irmão. Mas o apóstolo Paulo diz que por mais que nós passamos isso aqui, a nossa maior vitória, a nossa maior bênção vai ser lá na vida eterna. Lá que está nosso maior tesouro, lá que está a nossa maior vitória, lá que está a nossa maior alegria, é lá na glória. Por mais que nós passamos por essas lutas, essas dificuldades aqui na terra, lá vai ser recompensado. Vale a pena, irmão, o preço do chamado. O chamado às vezes faz nós recuar, às vezes faz nós recuar, mas Deus é fiel, irmão. Todos nós temos um chamado da parte de Deus para fazer algo para Deus. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Não faça como uma parábola daqueles talentos. Para um deu 5, para outro deu 2 talentos, para um deu 1. O que tinha 5 granjeou e veio ao mestre e deu mais 5, com 5, 10. O outro que tinha 2 granjeou, 2 com 4, 2 com 2, 4. E um que tinha 1 escondeu. Mas ele foi chamado, mas ele escondeu os talentos. Assim, irmão, a pessoa está escondendo os talentos. É o preço do chamado. Se você pediu Deus para Deus te usar nos dons espirituais, na palavra, no louvor, na libertação, na cura, na profecia, nos milagres, te prepara, seu povo, te prepara, porque o preço vai ser grande. Temos que passa por tudo isso, passa por lágrimas, passa por calúnia, passa por solidão, passa por dúvida, desprezo, predada. Às vezes sentimos vontade de parar, e faz o profeta às vezes se esconder. Esse é o preço do chamado. Se Deus te chamou, cumpre com alegria o ministério que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. Fica um abraço, que Deus em Cristo abençoa. Resumindo a palavra de Deus. Amém, irmão? Que Deus em Cristo abençoa para todo sempre.